Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras. Eu sou Vanderlei Medeiros e estamos começando agora o programa Manhã Manda Aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida, que me permite entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja nesta manhã, que Deus esteja te abençoando de uma forma rica e abundantemente. Hoje é segunda-feira, dia 25 de abril. Tivemos um final de semana maravilhoso. Deus nos abençoou, nos agraciou e sabemos que essa semana também seremos abençoados. Eu estou aqui na Capela Irmã Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja Brasil para Cristo do Mandaqui, presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. E por falar no nosso pastor sênior Joel Estevanato, ontem ele esteve pregando nas duas reuniões, Palavra de Deus. Começamos mais uma semana temática. Como é maravilhoso vermos a operação do Espírito Santo no meio dos cultos na nossa igreja. Mais conversões, pessoas se rendendo a Jesus e nós só podemos dizer Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Hoje, dia 25 de abril, estamos no 115º dia do ano. Faltam 250 dias para acabar o ano. Então, aproveite o presente de Deus e viva hoje da melhor forma possível, sendo guiado e dirigido pela pessoa do Espírito Santo. Dia 25 de abril é o Dia Mundial do Combate à Malária. Hoje, dia 25 de abril também, é o dia do contabilista. Eu quero mandar um abraço para o William, mandar um abraço para a Rosa, que são profissionais da área, e Deus abençoe de uma forma geral todos os profissionais da área. Hoje também é o dia do despachante aduaneiro. Parabéns a todos os profissionais da área também. Nós temos aniversariantes na nossa regional e também na nossa igreja local, desde o sábado. Sábado, dia 23, nós tivemos aniversariantes, ontem também e hoje. Então, vou mencionar desde sábado os aniversariantes. Já quero aproveitar e expressar minha gratidão a Deus por você que está aí na Net Fé TV, você que está no Facebook, no Instagram ou no YouTube, que está aniversariando hoje. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e que você possa receber os abraços da Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores sêniors, Joel e Leonor Estevanato, e da equipe da Manhã Mandaqui, sempre muito bem representada através do Léo Gonçalves, presbítero Paulo Guimarães e a nossa diretora Ângela Voltier. No sábado, lá na nossa Igreja Brasil para Cristo em Diadema, quem aniversariou foi a Beatriz Andrade Goulart. Parabéns para você, Beatriz. Também no sábado, na nossa Igreja Brasil para Cristo de Planejada 2, quem fez aniversário foi a Débora Oliveira Santos. Parabéns, Débora. Já no sábado, na Igreja Brasil para Cristo Jardim Maracanã,
O Jean Murilo Almeida de Toledo fez aniversário. Parabéns para você. Na nossa igreja de Jardim Teresa, quem fez aniversário no sábado foi o Vitor Hugo Gregório. Parabéns para você, meu amigo. Aqui na nossa igreja local, o Brasil para Cristo não manda aqui, os aniversariantes do sábado foram os seguintes: a Adriana da Silva Lima, Emanuele Cordeiro Santiago, Fernanda Agra Victoriano, Rebeca Vitor da Silva. Parabéns para vocês, Deus abençoe de uma forma rica e abundantemente também. Tivemos os aniversariantes do domingo, na nossa Igreja Brasil para Cristo do Bom Retiro, a Daniele Dantas da Silva Oliveira aniversariou ontem. Parabéns para você. Aqui no Manda Aqui, as nossas irmãs que fizeram aniversário ontem foram Luciana Duarte de Souza Nascimento. Parabéns para você. E a nossa querida Marilda Josefa dos Santos. Ô Marilda, Deus te abençoe de uma forma toda especial. Também hoje, segunda-feira, na nossa Igreja do Brasil para Cristo, em Santa Fé, lá em Pirassununga, terra do pastor André. Quem fez aniversário foi a Mariana Aparecida Farias Figueiredo. Parabéns para você, Mariana. Aqui no Manda Aqui, as pessoas que estão aniversariando hoje é a Valéria Malaquias Duarte, Ana Alves dos Santos e o Luan Alencar Lira. Parabéns para vocês, a todos os nossos aniversariantes. Como é bom desfrutar da presença de Deus. Que a alegria da salvação e a prosperidade do Evangelho seja sempre uma realidade na vida de cada um de vocês. Eu quero orar com você e por você. Aproveito para orar de uma forma geral também pelos nossos internautas, para que Deus possa proporcionar uma ótima segunda-feira e também uma semana cuidada, até nos mínimos detalhes, pelo nosso Deus sobre a sua vida. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela vida dos aniversariantes. Nós somos gratos a Ti por cada um deles, Senhor. Aqueles que eu mencionei o nome, também aqueles que eu não mencionei, mas que estão aniversariando hoje. Que a Tua presença e a Tua graça seja de uma forma real na vida de cada um deles e eles possam desfrutar de todo o cuidado do Senhor, bem como a proteção. Que essa proteção seja sobre eles, mas também sobre seus familiares. Dá a eles a alegria da salvação, a prosperidade do Evangelho e também, Senhor, a saúde em todas as áreas, tanto no corpo, na alma, como no espírito, e que eles possam sempre crescer em Ti, em graça e conhecimento. Nós te damos ações de graça, Senhor, por todos eles. Ainda na Tua presença, Senhor, nós queremos orar pelos internautas de uma forma geral. Alcança a cada lar representado por esse ponto de conexão, ou esse local de trabalho, ou aonde quer que esteja esta pessoa. Que a Tua presença, Senhor, seja a suficiência na provisão, na vida dos nossos internautas. Que esta segunda-feira seja abençoada, bem como, ó Deus, no decorrer desta semana, que os Teus filhos possam desfrutar do cuidado do Senhor e também dos livramentos. Tanto aqueles que são visíveis, mas também aqueles que não são visíveis, mas que a Tua boa mão tem nos livrado. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, usa a vida do nosso convidado que hoje vamos conversar. Deus, que de alguma forma especial o Senhor possa falar com os nossos internautas, todos aqueles que estão nesse território nacional ou além das fronteiras, que o poder do Teu Espírito seja abundante na manhã de hoje. Nós oramos e já te agradecemos no nome que é sobre todos os nomes, o nome do nosso Mestre e Salvador, Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora na capital paulista são 10 horas e 17 minutos. Nós vamos ao intervalo, mas eu já quero aproveitar para pedir a você para deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja abençoar pelo bate-papo que eu vou fazer hoje aqui. É uma pessoa ilustre, com um papel importante na sociedade evangélica brasileira, principalmente no aspecto de composições e músicas cristãs. Eu sei que você vai ser edificado, porque o nosso convidado hoje, ele é cantor, produtor, compositor e escritor. É um carioca, é o Elvis Tavares. Daqui a pouquinho eu volto com o Elvis, conversando e batendo um papo com ele. E eu sei que nessa manhã, como sempre, você será abençoado. Vamos ao intervalo e já voltamos já já. Me afaste de ti, eu confio
eu escolho crer. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus, e não importa o que aconteça, eu sou teu. Eis-me aqui, prostrado aos teus pés. Já tirei o meu orgulho e de nada me afasto de ti. Confio nos seus planos, posso não ver, mas eu escolho crer. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus, e não importa o que aconteça, eu sou teu. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus, e não importa o que aconteça, eu sou teu. Nos teus olhos encontrei o meu caminho, nos seus braços descobri o que devo ser, e o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. Nos teus olhos encontrei o meu caminho, nos teus braços descobri o que devo ser, e o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. Nos teus olhos encontrei o meu caminho, nos teus braços descobri o que devo ser, e o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. E o meu coração é teu, os meus sonhos são teus, e pra sempre eu sou de Deus. Agora na capital paulista são 10 horas e 22 minutos. Você está no programa Nosso de Cada Dia, o Manhã Manda Aqui, bem aqui na Casa de Oração para todos os povos. Eu quero repetir de novo porque foi muito bom esse final de semana. Deus usou de uma forma toda especial a vida do nosso pastor e vidas se convertendo ao Evangelho do Reino. Gratidão a Deus, louvado seja Deus. Louve a Deus por aquilo que Ele tem feito. Louve a Deus pelos livramentos que Ele tem nos dado, né? Muitos livramentos nós podemos até perceber, mas alguns deles nós nem percebemos. São os livramentos invisíveis que o nosso Deus Todo-Poderoso continuamente tem feito sobre as nossas vidas. Então louve a Deus nessa manhã pela oportunidade do dia de hoje, por essa semana que Deus está proporcionando a você. Eu sempre gosto de mencionar que hoje, dia 25 de abril, você nunca mais vai viver esse dia de 2022. Então é um dia único que Deus presenteou você. Valorize esse dia, faça diferente. Se até aqui algumas coisas não têm dado certo, passou o passado, agora é o presente e vem o futuro. Depende exatamente da sua posição diante de Deus, de se alinhar e desfrutar do novo dele. É tempo de viver o novo.
Você estava assistindo anteriormente o vídeo do pastor Wesley Marques, você pode acessar as redes do pastor Wesley Marques, basta você colocar @pastor Wesley Marques e você vai desfrutar de uma boa música cristã. Menino precioso, cara do pai, coisa boa. Ó a rejeição aí, tem oposição aqui na Manhã Manda Aqui, né? Ô, dona Ângela, o Wesley é a cara do pai. É não? Eu tenho algumas pessoas que dizem que sim, né, Paulão? É isso aí, graças a Deus. Segunda-feira é dia do que aqui na Mandaqui Online? Segunda-feira é dia de praise, com a Thalita Estevanato. Tempo precioso de ouvirmos um bom louvor, uma boa música, estudar e ouvir também um pouquinho sobre música, sobre adoração e aquele momento descontraído. Hoje vai ter aquele ping-pong lá, hoje tem desafio, então aproveita. Hoje tem desafio no Praise com a Thalita Estevanato a partir das 15 horas aqui na Mandaqui Online, em todas as nossas redes sociais. Já à noite, aquele tempo precioso, hein? Hoje é dia de aprender com o pastor Joel Estevanato. Estamos com o programa Conectados, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 20 horas, com a temática de uma vida frutífera. Então, o pastor Joel Estevanato estará ministrando hoje e você pode aproveitar para aprender mais da palavra de Deus. Crescer na graça e crescer no conhecimento. Previsão de tempo hoje, Angela? Então vamos à previsão do tempo para a capital paulista. Você aí que já está fazendo as suas atividades, já saiu para trabalhar. Vamos ver como está o tempo na capital paulista. A mínima hoje é de 21 graus, a máxima é de 31. Sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite, com um pouco de nebulosidade. Então está aí a previsão do tempo aqui na Manhã Manda Aqui. Vamos bater papo então com o nosso convidado de hoje. Eu quero desejar a ele um bom dia, dizer para ele que ele é muito bem-vindo aqui na Manhã Manda Aqui. Meu amigo Elvis Tavares, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, pastor Vanderlei. Bom dia a todos que estão aí na nossa escuta. O pessoal aí da Coxia, estou ouvindo a voz da Valtier ao fundo. Um prazer estar aqui com vocês nesta manhã, que para mim aqui já estou na parte da tarde. São 4 horas de diferença no fuso, mas é um prazer estar com vocês aqui participando do programa. O senhor está falando de onde? Olha, eu estou em Portugal e num concelho de Leiria. Concelho aqui é como se fosse estado aí no Brasil. E fica mais ou menos a 50 minutinhos, 1 hora da capital, de Lisboa. Ai, que delícia. E como está o clima aí? Nós estamos saindo do inverno rigoroso, inverno de 7 graus, 8, 10. Caramba! Bem frio. Eu reclamo menos que minha esposa, que ela se adaptou menos, embora ela seja filha de gaúcho, né? No sul do Brasil tem aquela coisa de ser um pouquinho mais frio, pelo menos nos anos passados era assim. E agora entramos na primavera, mas ainda está naquela fase de o inverno não quer largar o período dele e deixa passar o bastão para a primavera. Então hoje saiu um sol, agora está nublado e estamos aqui nos 13 graus por aí. Olha, o senhor como um bom carioca, natural de Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro. Somos conterrâneos de estado porque eu sou teresopolitano, lá de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Essa adaptação aí, o senhor já está morando há quanto tempo aí? Eu gostaria de, por gentileza, não me chame de senhor, não precisa me chamar de senhor. Tá bom. A gente ficar mais... Da mesma forma, ok. Então. Isso, então tá bom, Vanderlei. Ok. Então, é o seguinte, eu sou assim de Jacarepaguá e Teresópolis, cidade linda, né, que a gente gosta muito. E quem nasce lá é sempre inteligente. Poxa, olha que coisa interessante, hein? Já em Jacarepaguá já não sei que nessa o que é. Qual é a característica. Mas, enfim, a gente estranha um pouco, né? Rio de Janeiro. Teresópolis nem tanto tem o calor, mas tem aquela parte mais fresquinha, né? Tem mais ameno lá de vez em quando. Mas Jacarepaguá é bem quente, né? Então, eu quando vou ao Brasil, né? Que eu estou aqui estudando, estou para voltar para o Brasil, de repente no ano que vem, se Deus quiser, se Deus assim permitir. Mas eu procuro psicologicamente não pensar no calor, que eu chego lá no Rio está 40, 42, eu saindo daqui de 13, é um choque, né? E a comidinha típica aí de Portugal que o senhor já se habituou a desfrutar? Olha, comi muito
pastel de Belém, que é uma diferença de pastel de Belém para pastel de nata. No Brasil, o pessoal acha que é tudo pastel de Belém. Não é. Aqui eles só chamam pastel de Belém lá em Belém, em Lisboa. Fora, tudo, eles não aceitam, é tudo pastel de nata, mas é a mesma coisa. Entendeu? Então aqui tem muito doce, principalmente à base de ovos, né? Por causa daquela tradição dos conventos, são chamados doces convençais, que as freiras faziam com trigo, com ovos. Isso ficou qualquer bar, qualquer lanchonete que você vai, tá lá aquela exposição de vários tipos de doce, e doce é um perigo, né? Você comendo muito doce, então o abdômen começa a ficar mais, né? Mais fortezinho. Então a gente começando agora a dar uma segurada, mas tem o bacalhau, que embora seja da Noruega, mas é bem tradicional aqui, né? Mas assim, há uma diferença aqui. Por exemplo, a carne que mais, não sei se a palavra é apreciada, ou se é apreciada justamente porque tem a ver com o preço, tá? Porque as coisas aqui são bem caras. Então a carne suína aqui é mais utilizada, porque a bovina é muito cara. Entendi. Né? Então, embora eu prefira, como bom carioca, eu prefiro a carne bovina. Né? Você for comer uma picanha aqui, você deixa teu salário do mês lá no lugar. E desse jeito aí. Mas tem muita comida típica, né? Comida gostosa, você sabendo onde ir assim. Cada vez a gente encontra um pontozinho diferente, principalmente por amigos portugueses, né? Que nos carregam até lá, que eles têm aquela coisa de passar comida portuguesa, é comida melhor do mundo. Ai, que legal. É tudo melhor do mundo aqui, entendeu? Ora, pois. Pois. E aí em Portugal, o senhor está frequentando alguma igreja? Aqui a gente veio, eu sou da Igreja Batista, lá de Florianópolis, a PIB ali na capital, né? E quando nós viemos para cá, logo depois coincidiu com a pandemia. Então foi aquela coisa, todo mundo aprisionado dentro de casa, só saía para supermercado, né? O que ficava aberto para o acesso a supermercado e farmácia. As igrejas fecharam, aquela coisa, né, da igreja fechada. E então o tempo passou. Eu, por saber que a gente vai voltar, eu cheguei aí numa igreja aqui dos amigos, né, que é a Assembleia de Deus, fui na Batista, que é a minha denominação, que é aqui na minha rua, mas fui só como visitante, porque eu vou voltar, então não quero criar o vínculo para depois, poxa, vai embora, aquela coisa, né? Então a gente frequenta, mas teve essa escassez de frequência nas igrejas, porque ficaram fechadas um bom tempo. É verdade. Você já está em Portugal há quanto tempo, Elvis? Nós estamos aqui desde 2019. Eu, minha esposa Milena e 3 gatos. Ah, que legal. 3 gatos brasileiros, que nós viemos sem os gatos, porque não podia trazer, porque tinha que chipar os gatos, dar uma vacina não sei de quê, uma porção de coisa. Eu falei para mim, deixa esses gatos aí no Brasil. Não, meus gatos não. Nós viemos para cá, fizemos todo esse processo no Brasil, precisou esperar um mês para ver a inoculação da vacina, o exame de sangue, para ver se estava tudo certo. Quando deu tudo certo, ela voltou ao Brasil e trouxe os 3 gatos. Uau, era quase mais ou menos assim, você fica, mas os gatos vão. É isso. Justamente isso. Você já é casado há quantos anos? Como se chama mesmo a sua esposa? Minha esposa é Milena. A Milena, há quantos anos vocês estão casados? A gente vai para 21 anos. 21 anos. Mais de 2 décadas, né? 21 anos. Bom tempo, né? Como vocês se conheceram? Olha, uma coisa assim curiosa. Acho que todo encontro tem aquela coisa de curioso, né? Essa aí é minha gata. Oh, legal. Parabéns. Essa foto aí já é aqui, tá? Essas fotos já são aqui, né? A Ângela pegou essa foto de Portugal. Então a gente se conheceu num quartel no Rio de Janeiro, que eu sou capitão da Polícia Militar da Reserva. Sim. No Rio de Janeiro. E eu trabalhava no quartel-general, ali no centro do Rio. E ela trabalhava lá também, só que ela é civil, trabalhava na parte de engenharia. Tem um departamento de engenharia, tinha uma amiga dela lá que já tinha trabalhado com ela e levou ela para lá. A minha esposa é formada em engenharia, só que nesse tempo ela tinha trancado. Mas foi trabalhar já nessa área e lá que a gente se conheceu, no quartel da Polícia Militar. Ô Elvis, mas eu quero saber quem chegou chegando, quem chegou com aquele papo, bom carioca. Conte-nos. Boa, Vanderlei, essa pergunta é boa. Rapaz, vou pensar bem nessa resposta. Mas assim, o que eu lembro, assim, calhou que a seção que ela trabalhava, o departamento, pertencia à minha
a minha sessão. Só que eram assim, eu trabalhava numa sessão e a minha eram divididas por números. A minha era 1, ela trabalhava na 4. Né? E a gente se via no decorrer do trabalho. Às vezes tinha as confraternizações de aniversariantes, como eu vi você congratulando aí os aniversariantes, né, felicitando os aniversariantes. Então lá mensalmente tinha isso. E aí o pessoal se confraternizava e tal. E uma das coisas que uniu a gente foi o time de futebol em comum, que era o Vasco da Gama. Oh, meu Deus! Ah, meu querido, tem que ser perseverante. Oh, meu Deus! Então, assim, a gente se conhecia, conversava, logicamente que eu vi, né? Achei bonita, achei e tal. E no dia combinaram todo mundo de ir no Campo São Januário, que era perto ali, quer dizer, do centro para lá não é longe, São Cristóvão é perto, né? Do centro do Rio para São Cristóvão, bairro Imperial, onde é o campo do Vasco da Gama. Todo mundo combinou, não, nós estávamos combinando uma rodinha, ela chegou e falou, o que vocês estão combinando aí? Nós vamos no jogo do Vasco. Eu também vou. Então tá bom, aí combinou todo mundo. No dia, marcamos em frente a um quartel da Polícia Militar, lá em São Cristóvão, o encontro seria ali. Ela estava lá chegando. Quantas pessoas foram? Eu cheguei lá, só ela estava no local de encontro. Ninguém foi. Só eu e ela. Tudo preparado. Aí eu falei, oba! Olhei só tinha ela. Aí fomos pro jogo, ficamos amigos, conversa vai, o tempo foi passando e aí depois começamos a ter um relacionamento, né? Legal, legal. Pedimos sempre a Deus lá para... Eu lembro que eu cheguei uma fase que a gente estava se relacionando, eu falei assim, Senhor, se não for para ser, acaba logo com esse negócio. Bem sincero mesmo. Porque pra gente não ficar prolongando uma coisa que... Sim. Né? E aí... Graças a Deus que deu certo. Tipo... glória a Deus. Ô Elvis, você é cantor, produtor musical, compositor, escritor. Você é romântico? Sou. Então nós vamos minha conhecer. Mulher reclama que acha que eu sou igual o Roberto Carlos. Em outras palavras, sou muito romântico. Às vezes ela fala, você romantiza muito. Eu falei, vamos fazer. Então, em rede mundial, nós vamos conhecer esse seu lado romântico. Eu quero lhe dar 1 minuto para você resumir essas mais de 2 décadas juntos com a Milena, e você expressar a sua gratidão e fazer a sua grande declaração de amor. Como você é uma pessoa inteligentíssima, apesar do Vasco, né? Como você é uma pessoa inteligentíssima, apesar do Vasco, eu como um bom flamenguista, estou dizendo isso para você, eu vou te dar 2... O Vasco é minha orelha de Van Gogh. Vasco é minha orelha de Van Gogh. Tá certo. Eu vou te dar 2 minutos para você resumir esses 21 anos e fazer a grande declaração. Para te ajudar, o técnico de som aqui, o Léo Gonçalves, ele vai colocar aquele fundo musical para criar aquele clima. O tempo é seu. Léo Gonçalves, ela gosta muito da Gonçalves. Fique à vontade. Vamos lá, Léo, põe lá. Fique à vontade. Olha, resumir aqui a importância da mulher na minha vida realmente foi aquela coisa de eu até falar assim, muitas vezes para ela que me basear naquele versículo, né, que quem encontra uma esposa acha uma coisa boa, né? E a questão da adjutora também muito importante, foi uma coisa que eu senti realmente o significado disso. Porque lá quando Deus fala na questão da disjuntora, ele ainda fala dali uma mulher idônea. Não só adjutora, mas idônea. Então a Milena foi sempre assim a minha fortaleza, vamos dizer assim, em termos humanos, né? De vida. E mudei muito com a Milena, de muitas coisas que eu era mais assim, um pouco mais estabanado, mais rude. E com ela eu fui sendo assim moldado, logicamente, com a intervenção divina. E realmente ela é uma mulher maravilhosa e eu tenho sido muito feliz o tempo todo aí que ela esteve e tem estado ao meu lado e foi assim minha ajudadora mesmo de sempre. Não sei se eu cheguei nos 2 minutos, então eu teria que ficar aqui muito tempo falando a representatividade da mulher na minha vida. Glória a Deus, aí. Esse foi da Ângela, aí, ó. Que legal, legal. Hoje, no meio de tantas turbulências, tribulações na vida conjugal, qual é a sua dica, meu amigo Elvis Tavares, para um casamento duradouro e uma vida de sucesso na área familiar?
Vanderlei, você tocou no assunto, a questão das desavenças, das tribulações, porque nós somos seres humanos e ninguém é igual ao outro, né? E a cola disso aí é Deus. Porque eu sou diferente dela, diferente de mim, pensamos, até pela liberdade de pensamento, pensamos diferentes, então houve épocas de nós discutirmos, ainda mais eu pensava assim, essa menina fez a universidade, porque ela fez faculdade antes de mim. Essa é universitária. Eu cheguei uma vez a falar para ela assim, vem cá, porque você é universitário, se formou, você acha que já sabe tudo da vida. Não é assim não, minha filha, baixa o tua bola um pouquinho. Vamos aqui, vamos igualar esse negócio aqui. Né? Então, o casal, se não conversar, está fadado no sucesso. Verdade, o diálogo é tudo. Tem que conversar, tem que ceder, né? E se tiver compreensão dos preceitos bíblicos, né? Se tiver, vai buscar lá, porque a Bíblia ensina demais, né, nessa questão. E realmente, se houver essa compreensão mútua, essa questão complicada que as pessoas entendem da submissão da mulher, né, como sendo aquela mulher que não fala nada, que praticamente quase uma semi-escrava e para alguns até escravo, né? Não é esse o significado que Deus colocou nessa questão da submissão. E até tem aquela coisa, aquela coisa popular que diz por trás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Ela não está atrás, ela está atrás, está na frente, está do lado. Ela ali está em todas as questões porque ela é ajudadora, não tem outra coisa para falar. É verdade. Né? E é uma ajudadora que manda. Que manda, e a gente se sente bem mandado. É verdade. Eu costumo dizer aqui que eu sou mandado em casa, eu sou mandado aqui na Manhã Manda Aqui. A Ângela, ó, você precisa ali. E minha filha manda demais. A Ângela é o sargentão aí, né? Sargentão, é verdade, é verdade. Aí outra coisa, Vanderlei, só para acrescentar isso aí, posso esquecer. Tá aí no meu currículo a questão do cantor, eu comecei a cantar, gravei um CD, mas depois eu tinha tanta outra coisa para fazer que eu deixei de lado lá a questão do ser cantor, porque eu tinha muito compromisso. Em outras áreas não dava. O cantor é um sacerdócio. Okay. Assim como o pastor, então o cantor tem um sacerdócio. Então eu gravei um disco até para registrar. Eu falei assim, não, tem que mostrar que eu gravei um disco. E quando uma reclamação dela, peraí, você já fez música romântica, Álvaro Tito já gravou música romântica tua, o Gerd já gravou música romântica tua, não sei mais quem, você nunca fez uma música romântica para mim? Aí, opa! Aí, nesse disco que eu fiz, eu só não tenho aqui para mostrar para vocês, mas eu fiz uma música romântica e gravei no disco, tá? E disse, essa música é a música que eu fiz para você. Que legal. A Força do Amor, até o nome da música lá, e ficou muito... Ela gostou da música, ainda, poxa, estava demorando, né? Mas ela cobrou. Que legal. Para os internautas que não sabem, eu vou abordar daqui a pouquinho sobre isso, o Elvis... olha, a Ângela encontrou aí, ó. Isso, Ângela. Esse legal, é o título do CD, o sinal. Que legal, bacana. Para vocês que não sabem, né, os nossos internautas que estão conosco, o Elvis Tavares, ele é compositor de vários sucessos no meio cristão, como Músicas Não Há Barreiras, de 1986, gravada pelo Álvaro Tito, pela Polygram, hoje que é a Universal Music. Ele também fez várias parcerias com o seu irmão Marcelo Tavares. Ed Wilson já faleceu, né? Já está com Cristo. Sucessos como Coração de Carne, que o Vanderlei Cardoso também gravou. Grito de Socorro, gravado por J. Neto e Vitorino Silva. Rapaz, só pedigree aí, coisa boa, hein? Teve obras gravadas por vários outros artistas de renome gospel, entre eles a Aline Barros, Caminho para a Felicidade, composição do meu amigo Elvis. Cristina Mel, Melodia Nova. Ed Wilson, O Amor Chegou de Vez. Banda Novo Som, O Jovem Rico. Nil, o ex-integrante do grupo Dominó, que também gravou a canção Ser Feliz ou Não, além de tantos outros trabalhos. Então, o Elvis é uma pessoa preciosíssima dentro do contexto da música cristã brasileira e também internacional, porque muitas dessas músicas foram além das fronteiras, né? Então, louvo a Deus por você nos permitir, você, Elvis, a brilhantar a Manhã Manda Aqui hoje aqui, viu? Louvado seja Deus pela sua vida. Daqui a pouco... fico muito feliz de poder participar com vocês aí. Ok. E olha só a formação do meu amigo Elvis. Ele é formado em Direito pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, pós-graduado em Propriedade Intelectual pela PUC do Rio de Janeiro,
frequentou o curso de Teologia da Faculdade Evangélica Tecnologia, Ciências e Biotecnologia do Rio de Janeiro. Atualmente, como ele mencionou, ele está em Portugal e está fazendo mestrado em Direito na Universidade de Portugal. É oficial da reserva, como ele falou, capitão militar do Rio de Janeiro. Também foi radialista em Santa Catarina, estado maravilhoso. Durante o tempo em que lá residiu, apresentou o programa Onde os Fracos Têm Vez, para a Rádio Sara Brasil FM. Eu acredito que esse programa era aberto para a população, para ajudar a população, alguma coisa nesse sentido, meu amigo Elvis? Olha, a ideia do programa, Onde os Fracos Têm Vez, né, que às vezes eu tinha até que explicar esse título, mas a ideia era falar da música cristã contemporânea, tanto brasileira, com algumas pinçadas de músicas internacionais, evangélicas, gospel, e tocar músicas que as rádios não tocavam, porque tem aquela questão do que uns chamam de jabá, né, que infelizmente acontece. Então, as rádios, algumas tinham ligações estreitas com a gravadora, pertenciam ao mesmo grupo, então tocavam preferencialmente as músicas da sua gravadora e músicas lindíssimas, músicas de conteúdo muito forte, bem gravadas, ficavam relegadas ao esquecimento. Então, por isso que eu falei, os fracos têm vez. Esses fracos, ele entre aspas, né? Porque entre esses fracos aí, que não tocavam nas rádios, estavam João Alexandre, Grupo Logos, quem você pensar aí, o próprio Avoltito, o Vitorino Silva, o Zé de Paula, esse pessoal que os anos vão passando e tem aquela questão também de que só se toca o que é atual. Né? Não tem o flashback, né? E o flashback é muito importante, tem muita coisa boa, inclusive sendo regravada. Exato. Pode ser até aí uma sinalização de que o de hoje, está precisando do conteúdo mais antigo, né? Isso pode ser algum indicativo nessa área aí. Então essa é a intenção do programa principal, né? Mas tinha muita história da Bíblia, tinha muita curiosidade, entrevistas, era uma coisa bem puxada lá de fazer. Já que você tocou nessa questão musical, eu queria que você descrevesse, na sua opinião, você que é uma pessoa tão importante de cunho da música gospel, trabalhou ao lado de tantas pessoas que se tornaram um vulto, vamos dizer assim, no cenário nacional e até internacional. Como você descreveria ou descreve a música cristã hoje, na atualidade? Eita perguntinha complicada. Olha, Vanderlei, eu não ouço a música atual. Eu não ouço porque não digo que não tenha as suas exceções, que eu sei que tem. Essas exceções eu ouço. Uma das últimas músicas aí que isso é um gosto meu, não estou aqui depreciando ninguém, não é essa a intenção, né? São estilos também, que tem essa coisa do estilo, que quer nós gostemos ou não, são estilos. Os estilos vão mudando, enfim. Uma das últimas foi Ninguém Explica a Deus, que eu acho uma música linda, né? A letra, a melodia, né? Teve uma outra do Baruch que ele gravou, ele continua sendo bom, eu gosto dessa música, né? Até porque lá na minha igreja cantava muito, mas assim, já que foi na minha igreja, e eu vou ser bem sincero aqui, tinha momentos, Vanderlei, que eu entrava após o louvor, porque algumas músicas eu não caíam bem para mim, entendeu? Eu sou muito sincero, então eu às vezes eu demorava um pouquinho, depois entrava e tal, mas eu vejo, em alguns casos, você não pode, vou dizer uma coisa para tentar explicar, você não pode, a licença poética com o Evangelho, com a Bíblia, é meio complicado. Então, se você, ali na Bíblia, está dizendo isso, aí você vai colocar isso, não cabe. Não sei se eu falei de uma forma figurada aqui, né? Então, assim, eu não vejo atualmente, até na questão dos ritmos, eu não vejo variação, né? A boa variação, né? Nesse caso, tinha que ter sombra de variação, ao contrário, que é uma variação positiva.
Mas, assim, eu, falando como músico, como quem faz música, eu sinto falta. Entendeu? O que você poderia indicar essa situação hoje no contexto da música cristã brasileira? É uma crise na área de composição, nós estamos importando muito, nós estamos imitando muito e por isso deixamos de ter aquela riqueza de composições. Você citou o João Alexandre, cara, um poeta, né? Isso. Essa música do Preto no Branco que você também... Ninguém explica Deus. Né? Exatamente, uma poesia, uma coisa linda. Mas se voltarmos um pouco, principalmente no cenário, onde você teve uma participação muito forte na vida desses cantores aqui, que estouraram nos anos 80. Os anos 80 foi o período auge da música cristã brasileira, e a importação, a falta de compositores tem gerado essa situação na igreja brasileira de uma forma interdenominacional? Vanderlei, eu diria que sim e que não, porque essa questão da importação ela já é antiga. A igreja é importada. A igreja no Brasil é importada de fora. Né? Já começa por aí. E a música que veio para o Brasil, para as igrejas lá no início, né? Com as denominações que chegaram ao Brasil, a música também veio de lá, músicas europeias, né? Depois que também vieram os missionários norte-americanos, aí as músicas americanas, né? Já com componentes de música gospel, que a original é a música negra, né? Com negro espírito, aquelas, né? Coisas todas. Então, esse mimetismo, a questão de imitar, ela já é... Né? Até o pessoal pode falar assim, puxa, mas a imitação é uma coisa negativa. Não, mas vamos jogar na Bíblia, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Né? Sim, sim. Então você imita o que é bom. Você pode imitar o que é bom. Né? Aí, nos anos... a nossa música brasileira, vou falar especificamente da música cristã contemporânea, ela também é importada. Os nossos estilos, nossos ritmos, ou essa música que estava tocando agora há pouco aí, é um estilo bem americano, na abertura do programa, coisa americana. Tinha uma ali parecendo um pouco funk que eu falo, funk americano, tá? Uhum. Falando de música, tô falando de música, hein? Uhum. Já foi uma crítica aí direta, né? Então, assim, mas conforme se imitou coisas boas, ou seja, imitou o que vem de fora. Quando ficou fraco lá fora, a imitação continuou e o fraco veio. Então, as letras, eu vejo as letras assim, sem muita profundidade, né? Em alguns casos que eu já ouvi. E como você disse, essa questão da imitação, então pegaram uma safra ruim lá de fora e essa imitação veio ruim e está aí. Infelizmente. Entendi. Os anos 80 foi marcante. E em 86 você compôs, e eu gostaria de saber como surgiu essa canção que o Álvaro Tito imortalizou, porque até hoje nós cantamos e ouvimos, é uma música maravilhosa que é Não Há Barreiras. Como surgiu essa música? E como foi esse seu trabalho em parceria com o Álvaro Tito? Tá bom. Primeiro, o surgimento da música, minha mãe tem muito a ver com isso. Minha mãe já faleceu em 2017. Mas a minha mãe falava assim, né? Ela falava assim, meu filho, eu já contei essa história N vezes, né, que eu vou repetir, que ela nunca é demais contar. Ela falava assim para mim, meu filho, você tem que fazer uma música que todo mundo cante. Ela aí, essa coisa fofa aí. Glória a Deus. Sempre rindo. Uhum. Aí ela falou assim, meu filho, isso aí foi em São Paulo, que eu morei em São Paulo aí, São Paulo, onde vocês estão, morei 2 anos aí, e ela foi me visitar. Geralmente o filho que visita a mãe, né? Ela foi me visitar, nessa foto aí. Como ela se chama? Ivone. Então a minha mãe falava assim, meu filho, você tem que fazer uma música que todo mundo cante. Porque a gente estava comentando na época até sobre, por exemplo, Segura na Mão de Deus, que varreu o Brasil dentro e fora do arraial. Uhum. Né? Aí eu falei para ela, mãe, isso não é assim. Eu não vou agora fazer uma música que todo mundo cante. Isso não é. A questão da música é inspiração, né? Aquela inspiração, porque eu costumo dizer assim, eu sou apenas o instrumento da coisa, né? Porque o autor, quem escreve é ele. Fala assim, ó, escrevi aqui, mostra para eles aí, vem para mim para eu exteriorizar. Mas quem dá é ele, né? Aí ele dá um talento para a gente, mas se ele não for essa inspiração, não... Então, enfim. E ela falava isso. Culminou que chegou a época, o Álvaro Tito já conhecia desde criança, a gente na escola dominical, eu tinha 15 anos, já passando quase para a adolescência, né? E ele 11.
Nós nos encontramos ali naquela época, aquele menininho, todos os concursos de música que a igreja fazia no retiro de carnaval, ele ganhava em primeiro lugar em todos eles. Música inédita. O pessoal, os outros cantores amigos nossos que a gente fala com eles até hoje, cantava música do Zé de Paulo, da Chile, o pessoal da época, mas o Álvaro ele compunha a música e concorria com a música inédita dele ganhar em primeiro lugar. Olha só. Só isso, né? Só isso. Então, quando chegou a época do terceiro disco da carreira, que foi o Não Há Barreiras, né? Que é o Não Há Barreiras, já tinha entrado música minha no primeiro, que foi o Meu Ser para Cristo, e no segundo, Deus Transforma. Só que Vanderlei, eu falei assim, parecia que eu pensava, eu não pensava isso, mas alguma coisa dentro de mim falou assim, você tem mais para oferecer do que essas duas aí, mano. Você tem que falar, tem coisa mais que você pode falar mais. Entendeu? Isso assim é uma coisa que me incomodava. As duas músicas que ele gravou no primeiro disco são lindas. Eu falo que são lindas porque Deus deu, né? Não é porque sou eu, né? Então, as duas são lindas, mas assim, ele gravou a primeira e da primeira para o segundo disco, quando ele ia fazer o segundo disco, eu já fiquei incomodado e falei assim, não, pode ser melhor que a primeira, tem que falar, tem que ter mais, bota a profundidade nesse negócio. Na segunda eu já, que é uma música chamada Vem Ficar Comigo, que a letra já é, graças a Deus, uma letra bem forte, né? E quando chegou na época de gravar na Polygram, na Universal Music, que é 85, quando ele assinou, ele falou assim, preciso de uma música pro disco da Polygram. Eu falei, meu Deus do céu, aí minha ficha. Polygram multinacional, a gente estava acostumado com gravadora do estado, do nosso, né, do Rio de Janeiro, não saía do Rio nem para São Paulo, veio uma Polygram que é o mundo inteiro, né? Falei assim, meu Deus e tal. E eu trabalhava na loja evangélica, nessa época, que eu tinha voltado de São Paulo, eu ainda não tinha feito concurso para o quartel, né? E eu estava ali com um senhor que era dono de uma loja, eu conhecia, poxa, fica por aqui por enquanto você não assume lá, não é nomeado lá, então tá bom. Então um dia eu falei assim, pensando nas músicas que ele queria, eu pensei assim, vou ter que separar 3 títulos, tem que ser 3 títulos assim, né? Eu nunca tinha feito desse jeito, geralmente a música para mim vem assim, principalmente quando pedem, né? E eu estou disponível para fazer assim, aí eu estou andando, daqui a pouco, pum, vem o negócio, eu falei, caramba, tem que entrar no quarto, porque chegou. É assim. Aí já vem a letra, vem tudo, já imaginando o que vai acontecer e tal. Nesse caso da Não Há Barreiras, eu separei 3 títulos assim. Eu estava na loja. Meu Canto de Paz, que foi uma música que depois o Vitorino Silva gravou no disco Deus Muda Situações, em 2001. Ganhou até aquele prêmio Areté, acho que é Areté o nome, o Areté. Tinha esse prêmio aí no meio evangélico, né, da literatura e da música. E essa música está ali embutida ali e teve esse prêmio, né? Com o Vitorino gravando, que para mim foi algo assim... Meu Deus do céu, né? Uma realização como compositor. Né? Então eu fiz Meu Canto de Paz, fiz outra chamada Cristo Reina, que eu nem sei mais como é que é essa música, e escrevi Não Há Barreiras. 3 títulos. Então tá o tempo passando e tal, vou fazer. Aí vinha na cabeça, às vezes com meu irmão, às vezes sozinho, né? Que eu tenho várias músicas com meu irmão, Marcelo Tavares. E no dia da Não Há Barreiras, veio a inspiração, e eu tô lá. Assim, como é que a gente fala aquela coisa que você não dá muita importância? Eu fiz uma barreira, sei que os problemas, sei que problemas são. Aí eu terminei a música e o que eu fazia? Eu tinha que gravar na fita cassete. Vou falar rapidinho para não tomar o tempo. Não, fique à vontade. Na fita cassete para ficar gravada ali, para não esquecer a música, não tem isso também, né? E para precisar mostrar, eu copiava de uma fita cassete para outra, naquele tempo era assim, né? Hoje no computador você manda, né? No MP3, né? Tudo mais fácil. Qualquer dia vai ser assim, ó, vou mandar mentalmente. Download de mente. Pois é. Então, eu fui na casa de um amigo que já até faleceu, o Samuel Carvalho, gente muito bom, cristão assim, na acepção da palavra. Falei, Samuel, me ajuda aqui que eu fiz essa música, você toca, vou te ensinar, você com violão, eu gravo aqui, tá bom. Aí começou lá, sei que os problemas... E eu percebi o seguinte, falei, poxa, a música sobe muito no refrão. Então, para cantar, eu tenho que começar em dó maior. Sei que os problemas... Porque, pois não há daquele... Vai subindo. Eu vi que ela vai subindo, né? Vai lá para cima, vai lá, vai lá para atrás dele, lá no alto. Aí eu falei, eu tenho que cantar no tom mais alto. Só que, então, gravou, e aí, o que você acha? Pô, música boa, gostou? Eu tinha esse negócio, às vezes eu mesmo... Tinha que alguém falar alguma coisa para mim. E ele falou assim, poxa, eu gostei de música boa. Eu falei, pô, não. Mas não falou, que música? Falou, pô, música boa. Eu falei, legal.
Aí, na época de preparar a fita para o álbum, peguei 5 músicas novas, fui com outro rapaz, Vanderlei, que foi o primeiro, inclusive, que cantou numa barreira de uma igreja, foi o Vanderlei Franklin, que de repente vai nos ouvir. Um abraço para ele. Oi? Um abraço para ele, se ele nos ouvir. Um abraço para o Vanderlei, isso. Ele vai ouvir. Então, assim, eu cheguei para o Vanderlei, me ajuda aqui, eu tenho que gravar um sino para o Tito, a gente chamava de Tito, né, que era desde criança, não falava Álvaro. Álvaro Tito, para mim, é muito formal, chamar de Álvaro Tito, é Tito. Né? Aí eu falei, vamos lá, tocando, fiz as 5 músicas, gravamos, fui lá levar, mas eu fui levar a fita para o... Olha que coisa, agora que vem o caldo. Eu fui levar a fita para ele, na época, isso em 85, né? Fui de ônibus, né? Busão, como fala isso, fala busão, não tinha carro nem nada. E aquela coisa, puxa, essas 5 músicas aí... Eu fiquei imaginando o Tito ouvindo, né? Aquela coisa toda do Tito, falei, puxa, meu Deus, o que está acontecendo? Eu comigo. Desaprendi? Cadê o talento? Foi? Eu não fiquei, me incomodou demais. Mas eu fui cumprir a minha obrigação, a minha responsabilidade com ele de entregar a fita. Vai que, né, como ele é um cara genial, ele pega a música, faz uma muda para lá, fica... Aí eu fui nessa, mas fiquei incomodado. Então, chegando lá, cheguei, entrando aí, ficava lá, às vezes dormia lá, 3 dias na casa dele, ele lá em casa, era assim, era assim. Quando a gente saía para os compromissos dele, chegava 3 horas da manhã, aí tinha lá aquele pratão gostoso da comida que a mãe dele fazia lá, que a Olindina, que é a compositora dele também, fazia muito bem. Aí, entreguei a fita, ele falou assim, quando eu entreguei a fita para ele, eu vou ver o negócio na minha cabeça. Mostra, não há barreiras para ele. Eu esqueci de botar Não Há Barreiras naquelas 5 músicas. Para você ver que eu sei Não Há Barreiras, é uma música. Eu não dei a devida importância para Não Há Barreiras. Tinha uma coisa fazer essa história aí, né? Aí eu mostro Não Há Barreiras. Aí eu fiquei, né? Mostro Não Há Barreiras para ele. Aí eu falei, Tito, tem mais uma música para te ensinar. Aí, tá bom, a gente conversou, você vai levar a fita? Ele falou, não, vou te ensinar agora. Dó maior. Liga o gravador. Sei que os problemas... Eu cantei, né? Acabando gravando, falou, legal. Também não falou, né? Legal. Tá. Aí continuou a conversar. Eu conversando, falando, quando eu olhando pra cara dele, conversando com ele, mas pensando, o cara não falou nada da música. Não falou nada, né? Aí, tudo bem. O compositor tem isso, ele fica na expectativa. Tudo bem. Passou um tempo lá e tal. Um dia ele chegou pra mim e falou assim, vem ouvir a música que eu gravei, porque ele comigo, ele fazia assim, ele fazia maldade comigo. Ele não falava a música que ele escolhia, só falava quando estava gravada. Olha. Eu saí ouvir quando estava gravada. Sempre foi assim, falei, pô, brincadeira você, hein, cara. Não, só vou falar quando tiver pronta. Ele fazia esse suspense. Eu cheguei lá, o pai dele tinha um Microsystem, que era a época do Microsystem, né? Pastor Jorge Severiano, que também é compositor dele, é autor do Caminhada, que legal. E outras músicas lá, Senhor, se é perigo de queda ou revés, né? E outras músicas lindas. Pastor, um cara teólogo muito inteligente. Então aí o Tito falou, vou ligar agora. Aí ele pegou o cassete, ligou, aumentou o potenciômetro do som, aí vem eu tô ali, ué. Então, se tá orquestrado, eu tá perdido, né? Que música é? Sei que os. Meu Deus, quando ele falou sei que os. Meu Deus. Rapaz, aí eu fiquei ali, eu chorava. Precisou de boia, socorro, salva-vida, porque eu tava inundando na sala. Que negócio, né? Aí ele falou assim, você tá chorando? Eu falei assim, você vai chorar mais ainda, porque vai ser o título do disco. Olha, glória a Deus, hein? Aí depois eu até brinquei, né? Falando igual ao disco. Tá aí, ó. Tem muita coisa, isso tem uma história muito grande. Foi o primeiro disco que ele aparece na capa sorrindo. Glória a Deus. Então, essa história foi então ali começou, né, essa história. E aconteceu o que minha mãe tinha falado. Meu filho, você precisa fazer uma música porque hoje tem gente que... Ô, Vanderlei, eu já tive vindo uma vez, eu ainda ando de ônibus, tenho carro e tal, mas não tem problema de andar de ônibus, não sou abestalhado, não. Então, eu estava no Brasil, né, morava lá faz um tempo, e um dia eu estava indo para casa e eu estava de ônibus, de noite. Aí estou indo assim, aí tô ônibus, pouca gente sentada, né? Aí daqui a pouco entra aquele assobiozinho no meu ouvido, hein? O cara... Aí eu subi, vai entrando assim, aí eu... Peraí, eu estava pensando em outra coisa, mas eu subi...
Falei, peraí, eu conheço essa música. Falei, caramba, não é Barreiras. Olha, que lindo. Quando eu vi o motorista dirigindo o ônibus, ia subir a Nova Barreira. Ô Elvis, e qual foi essa sensação, assim, quando você percebe a dimensão que essa música ela tomou? Era comum nas rádios ouvi-la, tanto nas FMs como na AM também, nas ondas curtas lá. Eu lembro que a Marumbi, ondas curtas, as Boas Novas tocava. Então, e você vê Mateusiense, a Familiense, né? E também, assim, você entender que havia muitos músicos de igrejas locais que cantavam, né? Tinha naquela época era muita oportunidade para o cantor, para o coral, para isso, aquilo e tal. Dava um bilhetinho lá, dizendo compravam o playback, exatamente. Então ela viralizou, vamos dizer assim, no Brasil inteiro. E como teu coração lidou com isso? Como foi essa sensação? Vanderlei, ainda hoje eu me surpreendo. Entendeu? Ainda hoje eu me surpreendo. Mas assim, eu vejo, eu já falei para algumas pessoas que algumas vezes eu já parei para ler a letra do Nova Barreiras, tentar interpretar, aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí você vê que é uma coisa mesmo, você tá lá, tem aquele obstáculo lá na tua frente, é só isso que a música fala. E dizendo, né, basicamente, tá lá aquela pessoa ali no meio dizendo, vamos lá que eu vou fazer você passar, né? Tá lá, Jesus é o intercessor, né? Então, assim, são coisas que você faz e depois que você... Eu falei, meu Deus, como é que eu... Né? Eu escrevo, faço livro, aquela coisa, mas quando você vai ver o produto da coisa... Então, esse resultado da Barreira já ainda é surpreendente para mim. E muitas vezes eu fico... Deus foi magnífico nas coisas que ele faz, né? Então, assim, eu vejo várias gravações, porque não é como eu falei para você, não é música fácil de cantar. Detalhe, para cantar tinha que ser um super cantor. E quem foi que cantou? Foi o nosso, né, nosso Steve Wonder. Steve Wonder, eu lembro. Nosso Steve Wonder, né? Que, inclusive, na época, sofreu bastante por causa desse disco. Diziam que ele estava cantando igual cantor do mundo, né? Aquela coisa toda. E até vencer esse obstáculo aí, mas graças a Deus foi transposto. Mais uma barreira na história disso, né? Então, ainda hoje, eu me surpreendo, porque as coisas se renovam. É verdade. Como a palavra me fala, né? Então, se renova a cada dia. Eu vejo assim, hoje nós já deve ter umas 10 regravações dessa música. E uma letra tão atual, né? Uma letra tão atual. Uma letra isso. Você tocou no ponto, isso que eu queria falar. Uma letra atualíssima. Uma letra do dia a dia da nossa vida, das coisas que a gente passa. Entendeu? Não é poesia, não, é dureza. Essa letra é dureza, não é poesia. Essa letra aí tendo, pois, dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Essa música. Né? Então, hoje, pela graça de Deus, tem várias regravações. Olha só, a música é uma canção. O ritmo dela é uma canção, né? Tipo uma balada, não é americana. Mas ela já foi gravada em hip hop, pelo DJ Alpiste. Foi gravada em samba pelo Magno Malta, nosso senador Magno Malta aí, que ainda não saiu o disco, foi gravado em samba. Foi gravado pela Cristiane Carvalho, a filha do Valdemir de Carvalho, falecido, né, saudoso. Foi gravado em coral, estilo coral, o disco já saiu. A Giane Mascarenhas gravou, o Alex Gonzaga gravou. Fora, acho que eu não tô... A Banda e Voz gravou em reggae. Gravou em reggae, né? Então, e por último, a mais recente que a gente teve foi Eli Soares, regravando a música, chamando o Álvaro para cantar com ele. Que legal, hein? Puxa. Uma coisa interessante, a música foi gravada agora em 2021, na mesma gravadora que o Álvaro gravou em 86, que é a Universal Music. Bacana. Né? Então, assim, é uma coisa assim, surpreendente. A música, você pega, sentar um pouquinho, bota um fone de ouvido e vai ouvir, a gravação também é super atual, os arranjos ali, você não vê nada assim, às vezes fico até um pouco chateado. Vamos ver a música antiga aqui. Não, a música antiga é Dom Pedro II. Boa. É isso aí. Muito bom, muito bom. Para você que está na Netfé TV, para você que está nas nossas redes sociais, eu estou batendo papo hoje com o doutor Elvis Tavares, advogado, está fazendo pós-graduado em propriedade intelectual. Depois eu quero voltar no segundo bloco, falar um pouquinho sobre isso, da importância da propriedade intelectual
Até porque tem muita gente que perde trabalho, tem muita gente que perde um domínio de alguma coisa porque não tem esse conhecimento. E eu gostaria que, de repente, você, sobre essas questões de patente também. São 11 horas e 8 minutos na capital paulista. Nós já vamos voltar com o Elvis Tavares, ele que está lá em Portugal. Cidade mesmo? Aqui se chama Caldas da Rainha, que é um distrito de Leiria. Cidade grande aqui é Leiria. Ok. Então, diretamente de Portugal, daqui a pouquinho nós voltamos com mais bate-papo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas para serem abençoados através da vida do Elvis Tavares. Voltamos já já. Graças te dou de todo o coração, a ti eu cantarei louvores. Me rendo aos teus pés, o teu nome louvarei, por tua fidelidade e amor. Respondes quando clamo, me reveste de coragem, forças me dás e me faz prosseguir. Mesmo nas alturas, fortalece os humildes, certamente os seus planos se cumprirão. Ainda que esteja cercado por homens, tua mão me sustenta e não me abandona. A ti eu cantarei louvores. Me rendo aos teus pés, o teu nome louvarei, por tua fidelidade e amor. Respondes quando clamo, me reveste de coragem, forças me dás e me faz prosseguir. Mesmo nas alturas, fortalece os humildes, certamente os seus planos se cumprirão. Ainda que esteja. Agora na capital paulista são 11 horas e 11 minutos. Você está no programa Nosso de Cada Dia, o Manhã daqui, diretamente da Casa de Oração para Todos os Povos, a Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. E eu hoje batendo papo com esta pessoa queridíssima, carioca, um defeito de ser vascaíno, mas é gente boa, o Elvis Tavares. Elvis, você é formado também, fez pós-graduação em propriedade intelectual. Eu não sou muito, eu não conheço muito dessa área, mas eu acho que é algo relacionado com as patentes, é isso? Também. Também, né? Qual a importância dessa propriedade intelectual, principalmente na questão de patentes também, para as pessoas que estão começando, de repente faz uma música. Eu lembro de um grupo na cidade de Teresópolis, chamado Vozes de Sião. Não sei se o senhor, se você... O nome é familiar. Não sei se você, exatamente. Eles que fizeram aquela música... Deus está aqui neste momento. Sua... então é quem eu pensava mesmo. Isso mesmo. E, posteriormente, um determinado padre pegou essa música, gravou e registrou. E eles não tinham registro. Eles tinham um LP já lá dos anos 80, no finalzinho dos 70 para 80, que estava lá a composição, acho que era Jorginho, Apolinário, alguma coisa assim. E depois uma outra pessoa... Eu acompanhei esse caso aí, juridicamente. Isso mesmo. Ah, você acompanhou?
Bem, Ah, ok. Então, qual a importância da propriedade intelectual? tá, você, Vanderlei, você falou em patentes e marcas. A patente de marcas ela tem mais a ver com a propriedade industrial, Industrial. mas no fundo de tudo, todos são intercomunicam. A propriedade industrial com o direito autoral. O direito autoral está incluso ali na propriedade intelectual. Ok. Então, por exemplo, patente. A pessoa cria um invento. Ele vai patentear, né? No INPI, por exemplo, no Brasil, no Instituto Nacional de Patentes de Propriedade Industrial, no caso, vai registrar ali. E tem a questão dos inventos também que tem a ver com direito autoral. Então, ele atua em duas frentes. Tá? E na questão que você falou da música, ela já vai mais especificamente para a parte de direito autoral. Nesse caso aí que você citou, Noites Traiçoeiras, o nome da música. Noites Traiçoeiras, do Carlos Papai. Isso, exatamente. Isso foi ajuizado, né? O Carlos Papai ele foi vencedor no pleito judicial e foi reconhecida a autoria dele, inclusive utilizando como prova esse disco do Voz de Sião que você citou, porque é uma prova material. Sim. A gente é uma coisa às vezes que a gente acha meio confuso, porque a lei autoral em si ela não obriga o compositor a registrar a música, é facultativo. É uma coisa que não é obrigatória. Mas eu entendo que não deixa de ser um meio de prova você ter o registro da sua música, principalmente numa questão judicial. Então, nesse caso aí, realmente foi gravado pela Universal Music, inclusive, esse disco do padre que você citou. Um disco vendendo mais de 3 milhões de cópias. Imagina, né? Então, isso aí, o Carlos Papai, o autor, recuperou esses créditos, porque a justiça deu grande causa para ele. Nesse caso, mas tem casos que ficaram por aí e não aconteceu nada. E tem, inclusive, já que a gente está nesse assunto, tem irmãos nossos que, por exemplo, autores, tem gente muito simplória que faz música e alguém grava, e a pessoa não reconhece o direito dele, às vezes se apropria da obra, isso no nosso meio, infelizmente, acontece, né? Tem joio e tem trigo, então... E a pessoa não reconhece, e o autor original, por ser uma pessoa assim, bem, assim, nesse aspecto, ela não tem essa disposição de querer a justiça, porque ela pensa assim, poxa, mas Paulo falou, sofre prejuízo. A gente tem que repreender os contextos das coisas, né? Até das coisas que Paulo fala e da própria Bíblia, né? Porque mais lá na frente, lá, 2 capítulos mais à frente, ele fala do que a pessoa tem que reivindicar seus direitos. É verdade. Então, assim, essa parte do sofre prejuízo era uma questão bem específica lá, de irmãos que judicializavam coisas banais, né, coisas bobas na justiça, e o juiz iníquo, o juiz que não era cristão nem nada, olhava aquilo ali, né, virava até escárnio. Como se fosse a linguagem de hoje. Os crentes aqui estão brigando na justiça por causa dessa bobeira aqui, um chamou o outro de feio, e outro não sei o quê. Eram coisas bobas. Né? Então, tem o seu direito. Aí você vai na Bíblia, tem várias partes dizendo que você, o direito, se você tem o seu direito, você tem que ser reconhecido por isso, né? O próprio Jesus dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o trabalhador é digno do seu salário e por aí vai. Então você tem que aplicar em todas as vertentes, não é só em alguma coisa. Né? E na música, por exemplo, no meio evangélico, nós sofremos muito com isso, porque ficou muito tempo sem esse reconhecimento. As gravadoras da época, as gravadoras evangélicas, gravavam músicas sem autorização, sem nada. E a lei autoral em vigor, dizendo que você só pode gravar com autorização prévia e expressa. Não é tácita, não é de boca, expressa, assinada. E eles utilizavam. E se você fosse lá falar com o dono da gravadora, ele te escorraçava, te chamava de mercenário. Eu passei por isso. É mesmo? Eu vi amigos passando por isso. Chamava de mercenário. Caramba. Você fez a música, né? Ele gravou a música. Eles poderiam lucrar. Sempre, sempre. E geralmente, é o que eu estou falando para você, assim como a rádio, geralmente a emissora evangélica tem uma gravadora como uma lojinha da rádio, né? Tá interligado. Sim. Né? Os donos de gravador também tinham lojas evangélicas, lojas de vender disco. Então o disco que ele gravava, com tua música, ele vendia na loja dele. Se fosse um cantor que as pessoas admirassem, quisessem o disco, aquele disco ia vender muito, ele no fim do ano ele trocava de carro, o filho estava na faculdade, não sei, nada contra o filho para a faculdade ele trocar de carro, mas né, vamos fazer a divisão justa dessa coisa.
Então, nós passamos muito por isso. Então, eu fiquei admirado, eu falando em termos de compositor, por exemplo, evangélico, de não conhecer o direito que ele tem, mas eu lidei, por exemplo, com o próprio Ed Wilson, meu amigo, né, que ele não entendia algumas coisas. Não, Edinho, isso está errado, não é assim não. Então, posso dar um exemplo prático? Pode, por favor. Se me permite? Sim. Você citou aí Coração de Carne, que Vanderlei Cardoso gravou, que é uma música minha do Ed Wilson. Deus agora vai te dar um coração de carne. A música minha do Ed Wilson, que foi a música que o Vanderlei, entre aspas, arrebentou com essa música aí. Né? Ela foi muito bem tocada, ainda ó, a Ângela está cantando aqui, ó. A Ângela está cantando. A Ângela sabe, a Ângela a Ângela é antenada e inteirada, né? É verdade. Então, assim, o Ed Wilson, ele tinha, porque o Ed Wilson, a profissão dele era músico, compositor. Ele não fazia outra coisa. Então, ele teve um embate, ou tiveram um embate com ele, que não teve embate com ninguém, tiveram muito embate com ele quando ele retornou para a igreja, que o pessoal, muita gente, falava, não, você que faz música do mundo, não sei o que, aquela coisa, eu falei, cara, esse meu ganha-pão é esse aí. E você olhava as músicas dele, eram músicas românticas, né? Lê lá, Cantar de Salomão, que mais romântico do que aquilo, meu filho, eu nunca vi. Verdade. Eu nunca vi, né? Então pode uma coisa, outra não pode, tem muita essa, né? Então, assim, eu fiquei surpreso. Ele tinha um contrato com uma multinacional aí, de compositor, um contrato que ele recebeu uma verba adiantada, enquanto ele não pagasse aquela verba, todas as músicas que ele fizesse, automaticamente entravam naquele contrato ali. E elas eram cadastradas como sendo dele e dessa empresa. Só que tinha uma música, vou dizer logo o nome da música, No Fundo do Poço. No fundo do poço, clamei, nanana. Né? Uma música linda, essa música é só do Ed Wilson, sem parceria. Sim, ele geralmente faz com parceiro, ele fez sozinho. Então, e eu, por exemplo, eu administrava essa música, administro até hoje essa música dele aí. E essa empresa, quando foi buscando na rádio, em qualquer lugar, qualquer música da Dilson, embutia, pegava a música e embutia no contrato. Então aconteceu um problema de duplicidade com essa música aí sendo administrada por nós e apareceu também por essa empresa multinacional. Eu falei, peraí, meu amigo, essa música tá... Então eu tive que, com termos jurídicos, chegar para eles lá e falar assim, olha, vou dar um prazo para você. Não foi um ultimátum que eu tive dado, Vanderlei. Eu te dou uma semana para você desfazer esse cadastro que você fez lá. Eu tive que fazer isso. Te dou uma semana para você desfazer aquele cadastro que tem lá, para a música ficar livre como era aqui na nossa administração. Se você não fizer isso, eu já estou com a petição inicial pronta para te ajuizar. Para ajuizar a empresa e vou colocar você no polo passivo, porque eu conversei com você várias vezes e você não resolveu. Ele, uma semana, fizeram, eu quero uma carta, eu quero por escrito. Eu tenho a carta até hoje com o logotipo dessa empresa famosa, norte-americana, e lá a carta até hoje. Reconhecemos que a obra, não sei o que lá, pertence a qual a firma. É o famoso tirar o time de campo. Né? E foi resolvida a questão. Então essa aí não precisou nem judicializar. Mas muita gente não sabe da questão do direito. Eu vou dizer uma coisa até interessante, já que a gente falou nisso. Existe uma figura no direito autoral chamada direito moral. O direito moral, que aqui em Portugal é direito moral, mas algumas pessoas, tem um professor meu que não aceita, ele acha que o nome é direito pessoal, é mais correto. Então, o direito moral é aquele direito que o autor tem de ter o seu nome junto à sua obra, ad eterno. Sim. É um direito irrenunciável. O próprio autor não pode renunciar desse direito. É irrenunciável e é inalienável. Ninguém pode tomar dele. Então, olha que coisa interessante. Isso no decorrer, no mundo. Enquanto o planeta Terra existir, tiver seres viventes e tiver música, a figura do direito moral vai existir em relação ao autor. Por exemplo, um detalhe técnico aqui, tá? Quantas músicas você conhece chamada Salmo 23? O Senhor é meu pastor, blá, 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 blá. Quando vem a ficha técnica disso, está lá. Por exemplo, vamos dizer, digamos que eu tenha feito uma música, eu não fiz, mas digamos que eu tenha feito. Salmo 23, Salmo 23, autor é o Tavares. Falei assim, peraí, cadê o nome do Davi aí? E o direito moral. Entendeu? Isso é uma questão. Então, são detalhes que às vezes tem gente também que entende de outra forma, porque acha assim, que ele sempre tem que ganhar, então por ele ter que ganhar, que nem sempre depende de vários fatores para você ganhar alguma coisa, no direito autoral, ele tem que suplantar o direito dos outros, não é assim, cada um tem que ver, essa é uma questão a ser estudada. Então é muito importante na questão da patente, como você
falou da marca. Você que tem uma marca, você tem que registrar sua marca o quanto antes, porque senão vai acontecer de alguém olhar a sua marca, achar interessante, e vai lá registrar antes de você e você perdeu. E você já, por exemplo, com uma clientela com a tua marca, entendeu? Você vai perder, você vai ter que... Você conhece sorvete que bom? Sim, sim. Existiu... Então, existiu uma vez uma marca de sorvete chamada Sorvete Sem Nome. Você é do Rio e deve saber. Lembra do Sorvete Sem Nome? Esse eu não lembro. O Esquibom, sim. Por que é Sorvete Sem Nome? Porque é Sorvete Sem Nome porque ela fez um nome que era bem parecido com o Que Bom. Eu não lembro qual era o nome, mas era suave, era bem parecido. A Que Bom acionou a justiça e o juiz falou: tira esse nome, que você está imitando o nome. Você está fazendo uma concorrência parasitária, ou seja, você é um parasita que grudou em cima do Que Bom e está pegando carona na popularidade dele para vender o teu produto, o teu sorvete. O juiz falou: tira o nome. Aí eles, em protesto, não botaram um novo nome, escreveram assim: Sorvete Sem Nome. E no Rio ficou famoso, vendeu muito tempo, só faliu nos anos 90. Mas esse é um detalhe, né? Teve um problema já no meio, já teve problema com Altos Louvores, teve problema com vários aí, por causa dessa questão de marca. Elvis, é interessante isso. Aí em Portugal, você está exercendo a sua profissão? Não estou. Mas você está estudando. Você está retornando agora para o Brasil. Sim. Daqui a quanto tempo? Devo retornar até o meio do ano, por aí. Está perto já. E aqui no Brasil você exerce? Aí sim, não, eu tenho inclusive processos que eu acompanho daqui, que hoje é tudo virtual. Ok. Então eu acompanho, peticiono daqui mesmo, que você salva em PDF e coloca no site do tribunal. Os internautas que estão assistindo são pessoas que assistem do Brasil inteiro. Posteriormente também o programa fica arquivado tanto no YouTube como também no Facebook. As pessoas que virão assistir essa programação, como eles podem acessar o seu trabalho? Então, nesse momento eu estou só com um canal no YouTube. Certo. Que é o canal... chamado Efrata Music. Você é proprietário da Efrata Music. Isso, Efrata Music. Que alguns falam Efrata. Eu falo, não, meu amigo, não é Efrata, não. Efrata é outra coisa. É Efrata, o sobrenome de Belém. Belém Efrata. Belém, frutífero e tal, né? Aí não é Efrata, não. É porque já teve outros editores como... Vem cá, Efrata, não sei o que, Efrata. Né? Tem até o Efatá, que é a música do Kleber Lucas, né? Que fala, né, no Efatá, né? Então, assim, eu tenho esse canal porque eu vim para cá, aí eu fiquei só no... E tem e-mail, né? Tem e-mail também, que se for o caso, né? Para ter esse acesso. Porque eu estou aqui estudando, então estou fazendo muito pouca coisa com relação à editora, estou fazendo o básico, né? Para voltar e a gente continuar. E os processos acessam por aqui. Então, tem esse canal no YouTube que tem muita coisa sobre direito autoral. Você pode ver lá. Tem história da música cristã contemporânea, tem o que você imaginar nesse ambiente, tem lá. Inclusive é o próprio, como eu falei, a questão da direito autoral, falando até para o pessoal cristão, né? Os músicos e esses detalhes todos que eles têm que ficar atentos para não ter problema, né? E não criar problema para os outros também, né? Que é uma coisa que às vezes acontece aí. Ok. A Ângela colocou na tela os endereços, os internautas podem entrar em contato também. Além de compositor de várias canções, você também escreveu livros e Sim. biografia. Nada melhor do que alguém que caminhou junto com ele para escrever um livro de biografias, né, do Álvaro Tito, uma biografia sem barreiras, foi lançada Sim. pela editora Ágape, é isso mesmo, né? A Ágape é de São Paulo. De São Paulo. É em São Paulo. Alphaville. Que bacana, hein? Legal. Você é amigo dele desde criança, né? Desde os 15 anos? Ele tinha 11, eu tinha 15 anos. Poxa vida. Uma lembrança gostosa, nostálgica dessa época, o Elvis? Vou lembrar uma engraçada aqui, uma cômica. A gente, como o carioca fala, duro que nem um coco. Você vai entender minha expressão? Então ele só tinha o primeiro disco ainda, eu fui convidado para cantar em Nilópolis, Baixada Fluminense. Se não me falha a memória, na igreja do pastor Nelson Monteiro da Mota, que é o autor do Seguro da Mão de Deus, e pai do mito tecladista da banda Novo Som. Já falecido ele, o Nelson Monteiro da Mota. E lá aí ele falou, vamos comigo? Vamos lá. E eu, desempregado, adolescente, né? Desempregado. O emprego dele era cantar e às vezes vendeu. Eu lembro que o disco era 700 e não sei quantos cruzeiros na época.
Detalhe, disco evangélico era sempre mais caro que o popular. Mas, verdade. Ela sempre foi, tinha esse problema, esse ingrediente terrível, era sempre mais caro do que o popular. Até nisso tem um problema, né? Então aí nós fomos, né? Quando chegou, nos arrumamos, então estava na casa dele, quando entrou no ônibus, se ele me chama, quem convida, dá banquete. Dá banquete, Me chamou, eu sem trabalhar, qual é o meu entendimento? Vai pagar a minha passagem. Não é? Aí quando chega no ônibus, ele... Já estou imaginando. Imagina já o desenvolvimento disso aí, né? Ele com 5 LPs, cada um 700 e poucos cruzeiros na época, 5 LPs debaixo do braço, e foi, pagou a passagem, passou primeiro na roleta, que em São Paulo chama de catraca. Aí passou ali, eu falei, ô Tito, ele o quê? E eu? Você o quê? Ué, vou pagar minha passagem. Eu falei, pô, não tá com dinheiro não. Ô, Vanderlei, eu tinha umas moedinhas no bolso, que esse ônibus, inclusive, era intermunicipal, que era do Rio para Nilópolis, era outro município, era mais caro. Aí eu falei, cara, eu tô sem dinheiro. Aí eu peguei assim, tinha umas moedinhas, eu lembro que tinha até moeda de 1 centavo na época, tinha no meu bolso. Eu falei, cara, quanto você... Aí ele não tinha dinheiro nem para voltar. Oh, meu Deus. Essa era cara de fé mesmo, hein? Não tinha dinheiro nem para voltar, tinha que vender um disco para voltar. Aí eu peguei as moedas, eu cheguei para a cobradora, senhora, a cobradora, olhou para minha cara assim, como, poxa. Aí eu falei, senhora, me desculpe, mas eu fiquei assim, sem saber meter a cara. Eu só tenho essas moedinhas que ela larguei em cima lá da... Meu Deus. Da bancada dela ali, né? Que não chegava 10% do valor da passagem. Aí eu falei, senhora, me desculpe, eu pensei que ele tivesse dinheiro, não sei o que. Tá, vai lá! Ai, meu Deus. Mandou sair. Passou aí, por baixo, não? Tinha isso, mas eu já era um galalau para passar por baixo. Até 5 anos de idade é muita gente. Passa por baixo, passa por baixo. Verdade. Aí eu passei, Vanderlei, fui lá para frente, não olhei mais para trás, com medo de olhar para a cobradora e ela tá lá, lançando impropérios para minha pessoa, né? Aí, essa é a primeira parte engraçada, e teve mais. Aí chegamos lá, fomos na igreja, ele cantou, tal, não sei o que. Ninguém comprou disco. Ai, meu Deus. Como voltar? Aí eu falei, Jesus... Aí essa hora que tem que vir, né? O senhor é meu pastor, nada me faltará. Poxa, fazer prova de mim, não sei o que, tem tudo isso aí. Aí eu falei assim, aí chegou o pastor, a gente conversando com o pastor, o pessoal já indo embora, falou assim, Tito, o Álvaro, me dá o disco. Pegou o dinheiro e pá! Geralmente o pastor não compra disco. É verdade. O pastor ganha o disco. Ou se fosse LP ou CD, né? Na época, o cantor chegava, autografava e dava para o pastor da igreja. De praxe. O pastor comprou. O pastor Nelson Monteiro da Mota faz questão de comprar. Eu faço questão. Entre a época, eu não sei, eu acho que vocês não estão passando fome, não tem dinheiro. Eu não sabia nada disso, mas estava nas entrelinhas. Quando eu vi ele comprando, eu, Senhor, obrigado. E aí saímos de lá, não teve comida, não teve cafezinho, não teve lanchinho depois do culto, e nós fomos para a rodoviária de Nilópolis, isso já 11 horas da noite, íamos pegar o último ônibus para Campo Grande, uma fome devastadora. Meu Deus. Aí eu falei, a gente, novo, né? Aí você compreende menos ainda, quando você é adulto, não estou com fome, mas vou chegar em casa, vou me alimentar, mas você é adolescente, estou morrendo de fome. Não tem isso, né? É outra compreensão. Sim. Aí o Tito chegou e falou assim, cara, eu tô com morrendo de fome. Eu falei, eu também, cara. Comprou um wafer de abacaxi da Piraquê. Eu lembro do wafer da abacaxi. Eu acho que isso está no livro. Essa parte do wafer de abacaxi, eu acho que está no livro. Aí comprou, a gente comeu aquilo ali como se fosse um manado no deserto. Aí entrou com o ônibus, foi para casa e a vida seguiu. Que legal. Vários perrengues desse tipo aí a gente passou. Você trabalhou também e compôs músicas que o Vitorino Silva, ele gravou. Sim. Vitorino Silva é um ícone da música cristã brasileira também, as suas músicas também estão além das fronteiras. Além disso, você também escreveu a biografia do Vitorino Silva, que foi lançado pela CPAD. Como foi trabalhar ao lado deste homem, que dentro do contexto cristão é uma referência? Você está vendo essa foto aí? Aquela foto estão eu, minha esposa e ele. Sim. Foi lá em Mesquita, no bairro onde ele nasceu. Foi uma comemoração da Câmara Municipal, que é aniversário do município, e eles quiseram homenagear uma pessoa ilustre do município. Olha quem foi a pessoa escolhida. Que legal. Vitorino Silva.
Que legal. Câmara Municipal, que não é um ente evangélico. Sim. Né? O ressalto é esse, né? Eu podia pegar um vereador, não sei mais quem, mas chamou o Vitorino Silva. E foi uma noite linda, foi um espetáculo ali, ele cantando com aquela orquestra. Eu acredito. Então o Vitorino Silva, como você falou, um ícone, né? Eu tenho aqueles ícones que eu sempre queria que gravasse música minha. Eu ficava, meu Deus, se sem gravar, eu nem sei o que dizer, eu não tenho o que dizer. O Oséias eu não consegui alcançar, embora tenha mandado música. Abrindo um parênteses, o Oséias fez 71 anos, dia 23 agora. Opa, parabéns para ele. 71 anos. É. E, então, a questão do Vitorino Silva. Eu comecei também a administrar umas músicas do Vitorino Silva, mas a falar para ele como é que era a questão do direito autoral, aquela coisa, que ele era bem da antiga e era pior ainda do que na minha época. Se na minha época era ruim a questão do reconhecimento do direito autoral, você imagina anos 60, anos 70, né? Imagina isso, né? Uma confusão assim, meu amigo. Confusão que até hoje rola por essa confusão, tá aí por aí até hoje. Então, eu conversando com ele, aquela coisa toda aí, eu ia fazer um disco, eu tinha um outro disco que eu comecei a fazer com participações especiais. Então, eu cheguei a gravar com o Carlinhos Félix, nesse meu disco, gravei com o Álvaro, gravei com o Jefferson Monteiro, que era do Altos Louvores e tal, gravei com outros cantores aí, vários cantores. E fui gravar com o Vitorino, chamei o pastor Vitorino, né? Falei assim, pastor, o senhor grava música comigo, não sei o que, vou mostrar a música e tal. E a música era justamente essa Meu Canto de Paz, que está nesse disco Deus Minhas Situações. Ele foi comigo num estúdio, eu fiz até uma reação de uma gravação minha que o Vitorino gravou, está até no YouTube, no meu canal da gente lá, quem quiser assistir, ficou muito legal. Modéstia à parte aqui, né? Aí, um professor meu fala assim, um professor do seminário fala, modéstia em anexo. Tá certo. Não é a parte, você está falando, não é a parte, é em anexo. Anexo. Aí eu falei com o pastor Vitorino, não, gravo sim. Ele ouviu a música, foi lá, cantou comigo. Foi lá em Anchieta, que era perto da casa dele, para não dar menos problema de deslocamento para ele, né? Deslocação é ótimo, né? É que aqui fala deslocação, aqui é o contrário. Aí, enfim, aí ele foi lá e tal. Depois que acabou, ele falou assim, você me deixa gravar essa música? Ô, pastor. Porque eu já estava feliz que tinha metade dele cantando comigo naquele disco que eu ia fazer. Ele falou, me deixa eu regravar. Eu falei, claro, pastor. Legal. Sabe o que eu fiz? Larguei meu disco para lá e deixei ele gravando. Eu vi só ele cantando a música. Oh, que legal, hein? E saiu nesse disco, Deus Minhas Situações. Depois disso, ele falou assim, bom, o outro disco, que foi o disco Bom Samaritano pela Line Records, ele falou assim, quero mais música. Aí ele me chamava de Bigode, que eu estava no quartel, eu falava Bigode. Quero mais música. Aí já foi diferente, porque aí eu ia fazer exclusivamente a pedido do Vitorino. Aí minha cabeça, né? Imagina, eu falei, meu Deus, é pro Vitorino, Senhor, ajuda aí, é pro Vitorino. Aí, mais ou menos assim. Aí eu peguei um trem, que eu morava na Piedade, fui para casa do meu irmão, que era meu passeio no Santa Cruz, 1 hora e pouco de trem até lá. Chegou, mas só que no trem, eu já estava sentado lá, e aquela coisa que eu te falei, que vem, né? Aí eu já estava no trem assim, o bom pastor da vida pela ovelha, e o seu amor não se assemelha a nenhum outro que possa existir, e o bom pastor protege e cuida do seu rebanho. Aí eu falei, cara, meu Deus, tá a cara do Vitorino, a cara do Vitorino. Luva, a música, o Vitorino e a luva, a música entrou assim, ó. Ó, legal. Aí eu cheguei na casa do meu irmão e falei assim, vamos terminar isso lá e tal. Ele falou, tem uma passagem aqui boa para fazer, legal essa nota, aquela coisa toda. E eu gravei na fita, sabe o que eu fiz? Eu imitei o Vitorino Silva cantando na fita, para dar para ele ouvir. Dá uma palhinha. Vai gravar. Dá uma palhinha você imitando o Vitorino Silva. Não, eu tentei, né? Como seria? Porque ele é potente, né? O bom pastor da vida pela ovelha, e o seu amor não se assemelha a nenhum outro que possa existir. Bom pastor, protege. Aí começa a fazer aqui. Protege e cuida do seu rebanho. Começa a brincar, né? Aí eu fiz isso, cantei, tentando imitar ele. Foi a música que ele escolheu. E ficou maravilhoso, arranjo do Misael Passos, grande maestro, que eu mando um abraço. É do Paraná, o Misael? Em Paraná, tá lá. Falei com ele ontem, inclusive. Acho que é de Curitiba. Curitiba, Tá um pouquinho doentinho lá, mas tá resistindo, né? Graças a Deus. Então, o Misael é um excelente músico, né? Ficou linda a música. Então, foi isso. Quando ele gravou, vou chegar no livro, tá? Aí ele gravou, falei, meu Deus, eu já estava abobalhado com a primeira, tá igual o Davi babando lá com os filisteus. Fiquei assim, quando ele gravou, né?
nessa segunda, então, aí que eu fiquei em bota camisa de força, que maluco. Ficou muito lindo esse negócio. Que legal. Aí o livro, eu escrevi a biografia do Álvaro e fui na casa dele presenteá-lo com um livro da biografia, né? Pô, você tomando esse chimarrão com essa cuia aí, tá brincadeira comigo. Nós viemos do Brasil em dezembro, a minha esposa trouxe a erva, né? Erva mate, né? Erva mate. Mate, por favor. E tem a bomba aqui e tudo para fazer. Aí, enfim, eu levei o livro para ele, na casa dele ali, ele chegou assim, ué, você que escreveu? Falei, sim, você não escreve a minha, não? Legal. Puxa, que benção. Pergunta retórica, a resposta é isso. Aí que ele falou para mim o seguinte, ele falou para mim, olha só como as coisas se, né, conectam e tal. Aí ele falou assim, não, porque já tiveram 3 autores lá na CPAD para escrever, mas com nenhuma coisa vingou. E eu não quero morrer sem a minha biografia escrita. Ele fez agora em março, mais um aniversariante. 29 de março, não falha a memória, 81 anos. A mesma idade do Roberto Carlos, fez 81 anos também. Para mostrar aí um comparativo, né? Parabéns para o Vitorino. Então, aí 81 anos, ele chegou e falou assim, então não foi para frente, então você escreve, claro. Vou marcar para o senhor vir aqui, vou entrevistar o senhor no gravador e vou escrever, tá bom? Ótimo. Marquei um dia, fui lá, cheio de perguntas na cabeça, fiz, gravamos ali. E não podia sair para outro lugar, porque ele é uma, entre aspas, uma propriedade da CPAD, um patrimônio da CPAD, um patrimônio da Assembleia de Deus, não só da Assembleia de Deus, toda, né? Todas as igrejas brasileiras que gostam de boa música, música ungida, música, né, com palavra, com letra, profundidade. Então saiu por lá. Eu, particularmente, o resultado, eu acho que poderia ser melhor, porque quando fizeram a revisão, cortaram muita coisa. Entendeu? Tinha mais história ali. Então, o Vitorino não pode ser um livrinho dessa espessura. Tem que ser mais pomposinho, mais robustozinho. Verdade. Então, saíram cortando muita coisa e tal. Enfim, mas a homenagem foi feita. A capa é muito bonita, né? A capa do disco, do livro, né? Eu abri mão dos direitos mandei um e-mail para a CPAD. Certo. Né? Abrindo mão de direitos de venda. Acho que eu não fiz o livro para ganhar dinheiro. Eu fiz para homenagear. Então, abri mão, falei, sei que seja revertido o que vender para ele. Não quero nada. Sim. Entendeu? E saiu o livro aí. Depois, as músicas continuaram. Então. Parabéns. E nós ficamos. Eu esqueci de falar. No Brasil, eu moro em Santa Catarina. Santa Catarina. Mudei para lá em 2014. Mudamos, né? É Florianópolis. Então, quando o livro saiu, o Vitorino estava tendo um evento, daqueles eventos que o CPAD faz anuais, estava no Paraná, em Curitiba. Falou assim, cadê você? Eu falei, mas o que está vendo? Eu não estou bem de lá. Vem para cá, o livro vai ser lançado hoje, vai ser lançado amanhã aqui, não sei o que, não estou sabendo. Vem para cá, Santa Catarina para Curitiba, 4 horas, né? Aí Florianópolis. Peguei um avião. Florianópolis, estava em Florianópolis, na capital. Aí fui para lá, aí foi no dia que se lançaram o livro lá, e foi muito bom. Eu fiquei feliz por ter feito essa homenagem a ele. Merece. Legal. Elvis Tavares, chegamos ao final do nosso programa. Puxa, muito bom deixar, conversar eu com falo você. aqui até amanhã. Não, legal. Temos que gravar o 2 ainda, Ângela. Sabe por quê? Nós temos muitas informações. Temos esse livro aí, Os Cães de Caças de Deus, do Pentateuco de Moisés ao nazismo de Hitler. Eu queria ter um programa para conversar sobre isso e outras coisas também. Se você permitir, nós podemos fazer Elvis Tavares 2 aqui na Manhã Manda Aqui, para você falar sobre esses outros assuntos, tanta coisa ainda para te perguntar. E é um privilégio mesmo tê-lo aqui conosco na Manhã Manda Aqui. Eu tenho certeza que os internautas que assistiram, aqueles que virão assistir, serão muito edificados através da sua vida. O que você acha de posteriormente fazer? Não, eu não me furto, sem nenhum problema. O que eu falei para a Ângela é que nesse horário que vocês fazem, no dia útil, pode ser um dia que eu esteja na faculdade. Certo. Né? Você de segunda a sexta, 10 horas, não é isso? Isso mesmo. Fora, quando eu estou em casa, às vezes, nesse horário, tem uma obra bendita aqui do lado, que era uma igreja Assembleia de Deus, a igreja foi para outro lugar, levou lá não vou dizer que levou o silêncio, né? Levou o barulho deles para lá, o santo barulho, e aqui ficou o barulho da obra. De 3 andares. Aí, sempre que a Ângela falou comigo, eu não sei o que, falou, Ângela, tem um barulho que não vai entrar. Eu não sei se, de repente, eu com o fone de ouvido, se o barulho não vaza para você. Hoje eu não sei se tem a obra aí. Hoje não vazou nada não, né?
Não, mas hoje é feriado em Hoje é Portugal. feriado. Ok. Por isso que nós marcamos. Entendi. Hoje é o dia que Portugal, segundo eles comemoram aqui, a Revolução dos Escravos, que eles se libertaram da ditadura que tinha aqui. Parabéns aí. 25 de abril, 1974. Dia memorável. Então aqui, essa obra, né? E quando eu pensei que a obra está acabando, já vai começar outra aqui atrás, nos fundos aqui da parte de trás. Então aí eu não sei se com o fone, eu tendo um dia disponível, se a gente conversa, eu converso com ela aí. Tá bom. Entendeu? Porque feriado aqui não é igual ao Brasil, que tem milhões de feriados, não. Aqui são pouquíssimos. Tivemos dia 15, tivemos dia 21 aí, que coisa boa. Essa semana não temos, puxa vida. Mas muito bom te receber aqui, eu quero agradecer. Deus te abençoe, abençoe a sua esposa Milena, abençoe aonde você colocar as mãos, que você continue sendo esta bênção que é para o corpo de Cristo, que Deus exale o seu perfume, o perfume de Cristo, através da sua vida, e que Ele continue te dando muitas canções para abençoar o corpo de Cristo. Deus te abençoe, gratidão, louvado seja Deus pela sua vida. Antes de permitir as suas considerações finais, eu tenho um comentário aqui do Sérgio Francisco, que ele diz assim: glória a Deus, bom conhecer o compositor dessa música Não Há Barreiras, inspirado pelo próprio Espírito Santo, tão bela e cantada pelo Álvaro Título, que tanto ouvi na minha conversão. Obrigado, Sérgio Francisco, pelo seu comentário. Deus te abençoe, viu? Meu amigo Elvis Tavares, suas considerações finais, amigão. Meu querido pastor Vanderlei, muito feliz por ter conseguido a data hoje para a gente fazer essa participação aqui, que a Ângela estava aflita aí já há muito tempo, né? Ela teve bom ânimo, como eu estava falando, né? Não teria aflições, já teve bom ânimo, a gente venceu e está aqui fazendo isso aqui hoje, a participação. Então, muito feliz, eu agradeço as suas palavras e realmente a gente é eterno dependente de que Deus esteja, sem olhar para nossas fraquezas, que são, né, constantes, só vão acabar na transposição, né? Então, dependendo da graça dele, né, como cantava Isaías Mendes, eu dependo da graça de Deus para viver, e a gente continua e fica feliz pelo efeito na vida das pessoas. Quantas coisas eu já ouvi, quantas... quando eu ouço, eu falo assim, poxa, não sou eu, né? Quem sou eu para causar isso? Isso é Deus, né? Glória a Deus. Mas feliz por ser um instrumento, né? Por você ser instrumentalizado por ele, não pelas nossas fraquezas, porque se fosse isso, realmente a gente... já que as misericórdias de Deus são a causa e nós não sermos consumidos, então como é que poderia fazer alguma coisa? É verdade. Não é verdade? Então, Deus abençoe a todos aí que estiveram conosco, né? Abençoe você no trabalho que vocês fazem. Muito boa a tua voz, parabéns. Voz Glória a Deus. Boa mesmo, para estar aí à frente. Um beijão aí para Valtier. Agora vai me dar um tempo agora, né? Vai me dar um tempo agora. E um abraço para todos. Deus abençoe a todos, tá Amém. bom? Obrigado, querido. Deus te abençoe. Valeu demais, hein? Quero Obrigado. agradecer você também que nos permitiu entrar no seu lar, você que está na Netfé TV ou nas nossas redes sociais, que você tenha uma ótima semana, uma boa segunda-feira guardada e protegida por Deus. Louva a Deus por cada um. Quero mandar um abraço para as pessoas que interagiram conosco. Nós vamos expressar a nossa gratidão por cada um de vocês. A Marilda Santos, Deus te abençoe. Vicente Antunes, Samuel Idelfonso, a Diaconisa Valquíria Santana, a Heloísa Sanches, Célia Regina, a Igreja do Brasil para Cristo, Jardim Palmeira, o Clédson Oliveira, José Machado dos Santos, Sérgio Francisco, Lúcia Sardinha, oi Lúcia, a Osana Francisca, Andréia Silva Santos, Sérgio Felipe Ferreira, Francinaldo Paulino, lá de Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte. Um abraço aos nossos irmãos aí do Rio Grande do Norte, um abraço a cada um de vocês que esteve conectados conosco aqui na Manhã Daqui. Eu vou ficando por aqui, não esqueça que daqui a pouquinho, às 15 horas, a Thalita está apresentando o Praise, aqui com você, um tempo precioso na área musical, às 15 horas, e lembrando para você também que hoje à noite é dia de Conectados com a Palavra, hoje é o dia do pastor Joel Estevanato, edificar-nos através desta palavra abençoada que é a Palavra de Deus. Eu fico por aqui. Gratidão à equipe, gratidão a todos vocês. Deus os abençoe. A paz do Senhor.